Olá, como estão? Tudo bom? Começamos hoje mais um Descomplicando a Política, a edição desta terça-feira. Pois bem, o tema que eu gostaria de conversar com vocês hoje é responder, na verdade, esse é meu costume, a seguinte pergunta: quais os riscos e as oportunidades para o governo Bolsonaro? Bem, antes de fazer isto, eu gostaria de mostrar o que é o governo Bolsonaro, quais são as características do governo Bolsonaro. Bem, a primeira característica do governo Bolsonaro é que ele é um governo que produz crises. Ele é um governo que, em virtude do temperamento do presidente da República e em razão também dos filhos do presidente, e o presidente Bolsonaro ele está sempre produzindo crises. Consequentemente, é um governo recheado por crises. Consequentemente, é um governo que ele não consegue uma estabilidade, ele não consegue uma tranquilidade para ter, por exemplo, uma máquina eficiente no enfrentamento ao coronavírus. Ou para que o presidente Bolsonaro tenha um projeto econômico de superação da crise econômica devido do coronavírus ou de recuperação da economia, antes, no caso, da crise em virtude do Covid-19. Enfim, falta aos brasileiros uma liderança. E essa liderança, a ausência dessa liderança é expressa em vários números da pesquisa. Porém, o governo Bolsonaro, mesmo produzindo crises, ele consegue sobreviver. E é uma questão fundamental que eu gosto de dizer para vocês. Você tinha um pífio crescimento econômico no ano 2019, você tinha um desemprego em torno de 11 a 12%, você tinha um presidente produzindo crises e, mesmo assim, o presidente da República tinha uma popularidade razoável, que lhe dava condições de enfrentar qualquer adversário político na eleição presidencial de 2022 e lhe dava condições de apoiar candidatos a prefeito nesta eleição deste ano e, consequentemente, Bolsonaro nesta eleição, era ou é, isso é que nós vamos ver mais adiante, mas antes do Covid-22 ele era um ator estratégico, assim como também ele era um ator difícil de ser vencido, isso não significa que ele não poderia ser vencido nas eleições de 2022. Mas veja, ele é um ator político, seu governo, como eu frisei, é um governo que produz crises em virtude do seu temperamento, e aí eu coloco a falta de confiança no governo Bolsonaro por parte principalmente das instituições e dos parlamentares, e por conta dos filhos ele também produz crises, porque ele parte do princípio de que os filhos são os sustentáculos do seu governo. E aí é que vem uma questão muito importante, e observe bem. Antes, quem era o sustentáculo do governo Bolsonaro, eu sempre dizia isso, eu sempre frisava isso, era Paulo Guedes, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, os militares. Hoje, o que é que nós temos? Nós temos Paulo Guedes no governo, Moro foi embora com a crise, né? Crise que culminou, que ocorreu na última sexta-feira. Os militares ainda permanecem no governo. Então, só restam dois sustentáculos, quais sejam militares e Paulo Guedes. Moro foi embora. Há um sustentáculo que o presidente da República entende como sustentáculo. Eu não considero como sustentáculo. Eu considero como produtor de crises, que são os filhos do presidente. Os filhos do presidente, eles aparentam ser sustentáculos políticos, mas, na verdade, eles não são sustentáculos políticos, eles são problemas. E Moro e Paulo Guedes são, sim, sustentados políticos. Isso não significa que, se Paulo Guedes for embora, o governo vai ser enfraquecido. Ao contrário, se Paulo Guedes for embora, veja o paradoxo, apesar dele ser um sustentáculo político, o governo Bolsonaro poderá ter uma mudança na sua política econômica e, consequentemente, o governo conseguir maior estabilidade e maior popularidade em virtude da mudança econômica. Mas bem, quais são os riscos e as oportunidades do governo Bolsonaro? Os riscos são muito claros para mim. O temperamento do presidente, os filhos do presidente. Esses são os dois riscos. O temperamento de por quê? Porque mesmo ele fazendo uma aliança com os partidos chamados do Centrão, e aí é uma oportunidade, e eu concordo com essa aliança, ele pode galgar, por um lado, uma estabilidade, uma oportunidade. Por outro lado, é uma aliança de risco. Por quê? Por conta do temperamento do presidente. Ele pode acertar algo agora, de repente ele chega no palácio, olha as redes sociais, verifica que os manifestantes das redes sociais estão reclamando da aliança
ele pode, portanto, voltar atrás do que ele disse e não entregar aquilo que o Centrão está desejando. Então, se o Centrão ele pode vir a ser uma solução, ele pode ser uma oportunidade, a aliança com o Centrão, ele pode ser um problema. Em virtude de quê? Em virtude do comportamento do presidente, em virtude da dependência do presidente das redes sociais. Ou seja, o presidente, mesmo sabendo que o Centrão é uma oportunidade, a aliança com o Centrão é uma oportunidade de construir uma base aliada, a falta de confiança do Centrão para com o presidente pode vir a representar o quê? Um risco. E por que esse risco está presente? Simplesmente por conta do temperamento do presidente da República. Então, a aliança com o Centrão é uma oportunidade? Ao mesmo tempo é um risco. Por que é um risco? Em virtude do temperamento do presidente, porque o presidente pode ir lá ver nas redes sociais pessoas se manifestando contrários à aliança com o Centrão e, consequentemente, voltar atrás. Então, novamente, o temperamento do presidente. Outro ponto fundamental também, um risco. O risco para o presidente é continuar escutando os filhos. Então, se o presidente da República continuar escutando os filhos são produtores de crise, não são sustentados políticos, são instrumentos de crise. Então, é um problema. Mas o presidente não quer se afastar dos filhos. Então, essa é uma oportunidade para o governo Bolsonaro adquirir estabilidade, se afastar dos filhos. Mas o presidente da República vê que é um risco. Por quê? Porque o presidente da República, além de ter uma forte dependência emocional dos filhos, e ele já colocou isso, ele tem uma profunda gratidão, principalmente ao Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro hoje é investigado pela Polícia Federal e, consequentemente, poderá vir trazer problemas para o presidente Bolsonaro, ou produzir problemas para o presidente Bolsonaro. Por que ele vai produzir problemas para o presidente Bolsonaro? Simplesmente porque eu não sei se o presidente da República vai aguentar, vai suportar a aproximação da Polícia Federal para com os filhos Bolsonaro. Então, a aliança com o Centrão é uma oportunidade? Mas representa um risco, por conta do temperamento do presidente. O afastamento do presidente da República dos filhos é uma oportunidade, mas é um risco porque o presidente não quer se desaproximar. E, por fim, uma outra oportunidade. No momento oportuno, mudar a política econômica. É uma grande oportunidade. Uma política econômica mais intervencionista. Uma política econômica com maior gasto público. Mas aí vem a pergunta. Seria um risco demitir Paulo Guedes? Nesse instante, é um risco. Mas num futuro breve, eu vejo que não. Ou Paulo Guedes mude sua política econômica, deixe de falar apenas em gasto público e fale em investimento público em rede de proteção social. Então, riscos. Filhos do presidente, temperamento do presidente, política econômica de Paulo Guedes. Oportunidades, afastamento dos filhos, mudança de temperamento do presidente e mudança da política econômica. Será que o presidente saberá aproveitar as oportunidades? Esta é a dúvida neste momento. Mas gostaria de abordar uma questão, rapidamente, que foi a pesquisa do Datafolha divulgada hoje. Veja bem, 49% afirmam que o presidente Jair Bolsonaro não tem capacidade de liderar. 45% afirmam que ele tem capacidade de liderar. 45% desejam o impeachment. 48% não desejam o impeachment. 50% dos eleitores do Nordeste são favoráveis ao impeachment. Um dado importantíssimo. 45% reprova a atuação do presidente frente ao coronavírus. Antes era 38%, então esse percentual cresceu. Hoje, 33% aprovam o presidente e 38% reprovam. Dado estável comparado à série de pesquisa da Datafolha nesse item. Pois bem, qual é o dado preocupante para o presidente Bolsonaro? 45% reprovam a sua atuação frente ao coronavírus. O que isso significa? Significa, é uma hipótese, de que se o número de mortes aumentar, o número de infectados pelo coronavírus aumentar, a popularidade do presidente poderá ser reduzida, abrindo brecha para o impeachment. Aí vale salientar, eu estou frisando isso, essa possibilidade, não é um fato, é uma possibilidade, pelo fato de que 45% reprovam a atuação do presidente frente ao coronavírus. E outro dado, 52% afirmam que Moro fala a verdade. Ontem foi aberta uma investigação para verificar as declarações de Moro. Portanto, o governo com Bolsonaro tem riscos? Tem.
Tem oportunidades? Tem. Mas é importante salientar. As oportunidades vai depender muito da mudança de temperamento do presidente para ele não perder a opinião pública. E vai depender muito também das investigações que ocorrerão no STF. Aí o presidente terá que ser hábil para manter a sua popularidade e também o presidente precisará ser hábil para se proteger no Congresso Nacional. Pois bem, forte abraço, um bom resto de semana e não esqueça de ficar em casa. Até mais.